apresentação rapidinha de vocês, a gente já... Tá. Então, bom dia a todos e todas. Hoje, no dia 25 de abril de 2020, um sábado pela manhã, estamos começando mais uma aula da disciplina letiva História Pública e Divulgação Científica da História. Hoje nós estamos recebendo a professora Cláudia Bovo, que é da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e o professor Marcos Pinheiro, que é da Universidade Estadual Paulista, campus de Franca, para falarem sobre aprendizagem híbrida no ensino de história. Eles recentemente publicaram um texto sobre história pública e virtualidade, na qual um dos temas debatidos no artigo foi a ideia da aprendizagem híbrida, voltada ao ensino de história, e a gente já tinha combinado, eles vieram fazer essa fala, justamente porque o trabalho que eles vêm realizando em sala de aula já há alguns anos coincide muito, é uma proposta totalmente alinhada com a proposta dessa disciplina, que a gente está discutindo a parte, algumas produções mais recentes de história pública, algumas produções de história pública em ensino de história, e que leva vocês a serem, então, protagonistas do aprendizado. Não vou falar muito, vou agradecer aos dois, a Cláudia e o Marcos, por terem aceitado fazer essa fala para vocês. A tecnologia permite, esse tipo de aproximação, Então, eles estão lá em Franca, agora, conversando com a gente aqui, aqui na Baixada Santista. Então, obrigado aí pela participação, vou passar a palavra para vocês. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e todas. Bom, nós vamos, na verdade, apresentar alguns slides, fazer alguns comentários aqui. A ideia é falar um pouco sobre aprendizagem híbrida, no sentido de tentar entendê-la como um ajuste da educação nesse novo contexto de tecnologias e democratização das tecnologias atualmente. A história pública entra inevitavelmente nessa discussão, porque a partir do momento em que os lugares de educação perdem a sua centralidade, ou melhor, perde o porquê de existir uma centralidade no processo de produção de conhecimento. Eu acho que esse cenário de pandemia deixa isso bastante claro. Não existe mais um espaço concreto da escola para que a educação necessariamente aconteça. Não quer dizer que não tenha que existir mais escola, mas de que essa percepção tem que ser difusa, essa noção da educação tem que ser difusa, e não mais apenas unicentrada. Bom, dito isso, eu sou professor de História da América, a Cláudia é professora de História Medieval, nós nunca somos casados. Completaremos 20 anos de relacionamento daqui 2 semanas? Daqui 2 semanas. E nunca tínhamos produzido nada juntos por conta dessa não similitude de áreas, De temas. De temas. Mas, assim, viemos conversando já no final do ano passado a respeito das nossas práticas, de como a gente vinha encarando a educação e como o meio que a gente está, que é a educação pública superior, ainda é muito resistente a essas transformações, muito por conta de um corporativismo e de uma espécie de preguiça, de mudar coisas que são feitas há muito tempo. E aí começamos a falar assim, por que a gente não coloca isso no papel? E de onde, então, partiu as nossas ideias? Então, partiu de uma leitura de mundo. Uhum. Então, assim, essa ideia de que historiador só olha o passado, de que historiador só tem a competência de analisar o passado. Eu lembro quando eu fui fazer história, um professor brincou comigo assim, mas história não tem futuro, fazendo essa brincadeira de que eu não teria um emprego bom, e ao mesmo tempo que história só lida com o passado. No entanto, enquanto historiadores, a gente tem esse cacuete de pensar de como as transformações que impactaram a sociedade levaram necessariamente a transformações na própria educação. Então, que não vou me estender muito, mas se a gente pensar, por exemplo, o surgimento do Estado Nacional levou à necessidade de expansão da educação pública. A educação pública, ela nasce como uma demanda do Estado Nacional, não das pessoas. A gente pode pensar a industrialização. E aí, nesse sentido,
quais foram as transformações que se aplicaram nos últimos tempos e que deveriam ter impactado a educação? E se impactaram, como que impactaram? Porque eu vou defender aqui que elas já impactaram um bom tempo, mas ainda de uma maneira, ainda pensando analogicamente, né? Então, por outro lado, naquele exercício que vem sendo superado do historiador de pensar permanências e rupturas, quais dilemas ainda seguem atuais, né? Porque um pouco do historiador entender as transformações do tempo é também perceber que algumas coisas devem continuar. A relação professor e aluno, uma demanda que é mais antiga do que a própria tecnologia, que é entender a realidade do aluno, onde ele se insere. São discussões que já estão lá no Paulo Freire, né? Então, isso de fazer com que o aluno seja protagonista, que é algo que está na aprendizagem híbrida, é muito antigo, né? É tão antigo, que se a gente voltar para o universo do século XI, século XII, Idade Média, e for pensar ali na disputácio, que era um mecanismo, né, de metodologia de aprendizagem e de ensino, em que os alunos eram estimulados pelo professor a debater uma questão. Então o professor fazia várias perguntas e os alunos iam levantando hipóteses plausíveis, possíveis, para resolver os questionamentos do professor. E, então, assim, não existia carteira, não existia esse esquema de sala de aula que nós estamos acostumados, né, desde o final do século XIX, que o professor tem a centralidade e está em destaque, porque ele está numa espécie de púlpito, muito pelo contrário. Então, lembra muito mais um espaço de uma praça mesmo, né, de conversa, em que as pessoas vão alternadamente colocando argumentos e sendo contraditas com outros argumentos, né? Então há um esquema dialético estabelecido ali, de debate. Então isso é muito antigo, esse procedimento de dar autonomia ao estudante para que ele, de fato, adquira mecanismos de intelecção para desenvolver o pensamento, desenvolver a razão, né? Então, às vezes as pessoas acham que Idade Média não tem nada de racionalidade, mas ali tem muitos mecanismos de racionalização do mundo presentes, então já quebra um estigma aí. E qual que é o nosso problema? Numa sociedade de controle, de organização social, de acesso completamente amplo, né, aos espaços de educação, de uma política pública de dar acesso à educação, você precisa estabelecer mecanismos de controle e determinar figuras de responsabilidade para esse processo educacional, em que aqueles que participam do processo foram cada vez mais colocados em segundo plano, né? Então, assim, a gente vai ter, ao longo do século XX, praticamente até os anos 60, no Brasil, uma dificuldade imensa dos professores se pensarem como figuras de cuidado, de estímulo à aprendizagem. Eles eram, na realidade, grandes intelectuais que tinham a obrigação de ler o mundo, interpretar o mundo e passar esse mundo para os estudantes. E não necessariamente fazer com que esses estudantes adquirissem habilidades e competências, que são os termos que a gente usa hoje, mas naquela época dizem respeito à autonomia, né, de aprendizagem deles, para que eles pensassem o mundo por eles mesmos. Então, eram figuras escolhidas a irem para frente na carreira de mestre, né, de se transformarem nos novos mestres do futuro. Enquanto, dos anos 60 para cá, esse mecanismo ele vem sendo, inclusive, democratizado e repensado, e a ideia é que você dê acesso e capacite, né, as pessoas a pensarem por si mesmas e a terem instrumentos, né, de intelecção do mundo, de entenderem os seus processos de aprendizagem e de serem autônomas ao ponto de se autoestimular, tendo a figura do professor como a gente não usa a palavra tutor, né, mas a ideia é um orientador no estímulo a essas competências que as pessoas adquirem num processo que é íntimo, que é próprio, que no coletivo, dependendo do ambiente escolar, do ambiente de formação universitária, ainda é inibido frente a esse modelo de sala de aula do século XIX.
Então, o que a gente percebe é o seguinte, que nessa nova sociedade que surge, com muito acesso à informação, esse incentivo à autonomia do aluno ainda existe, mas ela ainda segue uma interpretação de que ela tem que ser controlada pelo professor. Ou seja, o professor ainda despreza os conhecimentos que os alunos trazem de fora com uma espécie de hierarquização do que você tem que pensar, mas dentro desses recursos que eu te trago. E o que a gente começa a perceber é que essa própria transformação na sociedade faz com que o aluno desrespeite isso. Existe uma série de questões que a gente pode levantar a respeito da relação aluno-professor, em disciplina e outras questões. No entanto, a autoridade do professor, enquanto único depositório de saber, é algo que vem sendo questionado. E aí, um colega nosso, chamado André Azevedo, fez um artigo no ano passado, em janeiro do ano passado, de 2019, dado toda aquela discussão em torno de doutrinação, escola sem partido e tudo mais, e ele fez um artigo dizendo, olha, não são os professores que estão doutrinando seus filhos, são os gurus de internet, são o que ele chamou de gurus de redes sociais. E aí, para isso, ele usou uma pesquisa feita pelo próprio Google, em que dizia o seguinte, quem influencia mais a sua opinião? Né? Perguntaram para usuários de YouTuber. E os usuários de YouTuber responderam a seguinte questão, responderam da seguinte forma a questão. 43% disseram que são a família, 34% os amigos, reparem que é de múltipla escolha, por isso que vai dar mais do que 100. 20% YouTubers, 19% jornalistas, 9,6% Instagrammers e 7% celebridades de televisão. Reparem que ninguém falou professor. Ou seja, o professor não influencia a opinião do aluno. E 20% disseram que os YouTubers, sim. Certo? Aí, qual que é a questão que isso nos coloca? Eles estão conseguindo, os YouTubers estão conseguindo fazer uma coisa que nós, professores, não conseguimos mais. Influenciar os alunos. Ou seja, qual que é a nossa primeira reação nessa informação? É tentar deslegitimar esse YouTuber. É falar que ele não tem serventia, que ele não produz um conhecimento válido, mas tentando fazer isso apenas com a nossa figura de autoridade. E aí, o que a gente se pôs a perguntar aqui em casa é, peraí, o que esse cara lá no YouTube está fazendo que eu não estou? Que linguagem que ele fala que dá certo? Né? Ou seja, num momento em que a universidade pública se nega a aceitar a educação à distância como uma educação válida, tem um sujeito que conseguiu converter metade do Ministério da República em seu seguidor, pela internet. Muitos dos alunos do Olavo de Carvalho sequer o conhecem pessoalmente. Ou seja, o método funciona. Se o que ele ensina... Aí você fala assim, mas tem um monte de gente repetindo que a Terra é plana. Porque eles ouviram alguém ensinando isso para eles. Então o método está certo, o conteúdo está errado. Mas percebam que não adianta a gente deslegitimar o método ou apenas tentar colocar o nosso diploma sobre as pessoas para dizer que o conteúdo que eles apresentam não é válido. Principalmente no campo da história. Porque o que eles fazem já é história pública. Exatamente. Então, por exemplo, a gente vai encontrar, na tela aí que está compartilhada com vocês, tem uma figurinha do Felipe Neto, né? Fora o Olavo de Carvalho. Mas e o Cauê Moura, que eu não sabia quem é. Eu não sigo os youtubers de direita, gente. Eu não Moura de direita, o Nando Moura. Bom, mas esses montes de Moura. Bom, Felipe Neto. Felipe Neto tem um monte de videozinhos que os meus filhos assistem. A gente fica em cima deles, mas eles vêm. Falando de história, de conteúdos históricos, de você sabia, né, de curiosidades. Olavo de Carvalho nem preciso dizer, né, as maiores teorias de conspiração da história estão dentro dos vídeos que ele divulga. Mas ele tem também elementos de história, de filosofia e tudo mais, história. E por que é importante dizer que essas figuras estão produzindo história?
Eles produzem narrativas de explicação, né, do passado, que são veiculadas para milhares de pessoas, estão de acesso irrestrito na internet. Então, qualquer um que queira chegar lá, chegará lá, né? E os parâmetros que eles usam para construir essa narrativa histórica, essas explicações sobre um determinado passado, uma leitura de passado, ainda está marcada naquela prerrogativa da história que a gente chamaria do método positivista, né? Um fato que aconteceu, e aí ele tem uma série de causas para ter acontecido, e ele reverbera uma série de consequências, né? Então, a ideia da causa e do efeito, tá? E ali não estão discutindo visões historiográficas diferentes sobre o mesmo fato, não estão apresentando os inúmeros documentos históricos que eles usam, né, para debater o fato, eles simplesmente estão fazendo uma narrativa de causa e efeito, muito bem construída. No caso do Felipe Neto, muitas vezes muito bem ilustrada. O vídeo é muito mais dinâmico do que os vídeos do Olavo de Carvalho, por exemplo. Os vídeos do Olavo é como a gente está fazendo aqui agora, a gente falando, né? Não tem toda uma edição publicitária e de marketing e de design gráfico muito bem feita, ao contrário do Felipe Neto, que já tem uma equipe que entendeu que a linguagem visual é tão ou mais importante que a linguagem... que o conteúdo da fala, né, do expositor. Então, nesse ponto, o Olavo, simplesmente, ele mudou o meio, né, de comunicação. Ele saiu do texto e da palestra física para a palestra virtual. O Felipe Neto, não, ele não faz palestrinha. Ele interpreta um texto, um roteiro, ele provoca o seu ouvinte, então já tem métodos muito mais considerando quem é o público dele, e ele usa o design gráfico, ou seja, a linguagem visual, toda a ideia dos símbolos, né, dos signos que estão dentro da noção do design gráfico, para justamente conduzir o seu espectador a se ver continuamente atraído por aquele conteúdo. Então, o Olavo fala para uma geração de novos eruditos, ou que se pretende novos eruditos, eu digo isso, estudiosos jovens, que têm essa coisa de tentar encontrar um ícone, né, do pensamento da direita. Então, ele é uma figura que cativa esse público que tem um anseio, né, pelo estudo, pela erudição, que gosta de palestras. O Felipe Neto não, ele atinge do meu filho ao meu sogro, e ele vai provocar o meu filho de um jeito que ele não provoca o meu sogro, por exemplo, porque ele está pensando na linguagem visual para o meu filho, para o jovem de 12 anos, que é muito mais dinâmica, que é muito mais rápida, que é intensa, e que, assim, em 5 segundos, em 1 minuto de vídeo, a pessoa tem altos e baixos, e, assim, não é monótono, né? O termo é esse, não é monótono. Isso que nós estamos falando aqui de youtubers, assim, como o Cauê, o Nando, o Felipe Neto, que são mais vloggers, né? Nasceram como vloggers. O Felipe Neto mudou um pouco do conteúdo dele, porque a gente for pensar, por exemplo, o Felipe Castanhari, ele tem produtos de história mesmo. Mas o que a gente quer dizer aqui também é que uma das coisas que o historiador tem que entender é que existe uma consciência histórica que é produzida para além do que o historiador diz o que é e o que não é história. E queira você queira ou não, goste você ou não, isso acontece naturalmente. As pessoas assistem filmes, né? Tu assiste 1917, assiste uma filme histórico, uma série histórica, assiste lá o Outlander, que é uma série de voltar no tempo. Pô, eu era criança, eu assistia o Voyager, achava muito da hora o cara que voltava no tempo para resolver coisas do tempo. Sempre achei isso muito legal, né? Essa ideia de se trabalhar com realidades paralelas, né? O que teria acontecido se, né, tal coisa. Então, tudo isso se produz independente do professor de história e do historiador. Quando você não tinha esse ambiente virtual, digamos assim, era mais controlável, porque era a imprensa que ia dizer isso sai, isso publica, isso não publica. A partir do momento em que a produção de conteúdo se tornou algo extremamente acessível, acabou essa barreira. Então você tem um Brasil paralelo,
o próprio Felipe Castanhari, que vão produzir conteúdos que não precisam passar pelo crivo de um editor, de uma imprensa ou de um historiador, mas que vão participar da construção da consciência histórica. E assim, gente... Como que nós vamos nos portar nessa situação? E isso é uma coisa importante que o Bjorn Riesing já diz lá nos primeiros textos de didática da história, naquela tríade dele sobre teoria da história, que foi lançada no comecinho dos anos 2000 pela editora da UNB. Tem um capítulo que ele já fala da questão da consciência histórica. Todos nós temos consciência histórica, mas nem todos nós operacionalizamos essa consciência histórica para aquilo que ele chama de educação histórica. Uhum. Então, a educação histórica é quando eu permito, num processo de aquisição da habilidade de pensar historicamente, que a minha memória e a minha experiência histórica, ela seja colocada em diálogo com a memória e a experiência histórica de outros. Sejam daqueles meus coetâneos, ou seja, das pessoas que vivem no mesmo tempo que eu, no mesmo espaço, ou não necessariamente no mesmo espaço, né, mas que estão vivendo no mesmo tempo que eu, ou de outros, né, de um passado distante, por exemplo. Então, é no confronto e no diálogo dessas experiências com relação ao passado e dessa memória que não é coletiva, ela é individual e se torna coletiva por causa da hegemonia de uma narrativa histórica que se torna preponderante. E esse exercício da preponderância tem a ver com o trabalho operacionalizado pela explicação do porquê que aquilo aconteceu daquele jeito e qual é o resultado daquilo. Então, naquela ideia da história da causa e do efeito. Tá? Então, isso ajuda a formar a consciência das populações. E qual que é o papel da história disciplinar, dessa história científico-acadêmica, escolar, da história ensinada na escola? É justamente mostrar para esse indivíduo que a experiência histórica dele, da família dele, a memória histórica dele... Do tio que viveu a ditadura, é uma coisa. É uma coisa. E a história disciplinar está ali para juntar todas essas experiências no caldeirão e dar uma organicidade lógica para aquilo. Então, o confronto de narrativas, né? Então, a história disciplinar na escola, ela tem que servir para isso, para operacionalizar esse diálogo das múltiplas experiências históricas dos sujeitos que estão ali dentro. Então, no caso, a gente já vive um processo de circulação de inúmeras narrativas sobre a história, que antes os professores faziam com seus alunos nas salas de aula, a família fazia com seus filhos dentro do seio da família, contando experiências, e a partir da sua própria experiência, direcionando o significado daqueles fatos, daquelas ocorrências, né, dos seus testemunhos. Mas quando chegava no ambiente escolar, isso era posto em confronto, ou deveria. Esse era o espaço, né? Só que, o que a gente percebe? E aí o discurso da história pública, né, a ideia que vem sendo pensada nesse espaço de debate acadêmico da história produzida fora do ambiente acadêmico. Tá? Então, quando a história pública nasce, lá nos anos 70, os debates sobre a história pública nascem, eles estão... fundamentados numa preocupação, por exemplo, da academia americana, né, dos professores que formam futuros historiadores, no que essas pessoas vão trabalhar, já que os bancos escolares já estão saturados de professores. Tá? Então, no que essas pessoas vão trabalhar? A história para além do ensino. Então, nós precisamos pensar no diálogo que a história tem com os meios de comunicação, no diálogo que a história tem com os ambientes não formais de aprendizagem, justamente então museus, arquivos, com a praça pública, né, para otimizar espaços de profissionalização para esses futuros professores historiadores que estão sendo formados. E daí nasce o debate da história pública. A preocupação inicial era isso, qual é o campo de trabalho possível para um ambiente em que as escolas já têm o número suficiente de professores historiadores formados. Então, onde esse historiador, professor, vai atuar? Só que isso reverberou no Brasil para uma outra discussão, já no finalzinho dos anos... no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, que no caso do Brasil, a discussão peraí, mas o que é fazer história pública?
como eu incorporo essa história e essas narrativas históricas construídas pelo público e que circulam nas consciências históricas de um público extremamente heterogêneo para o ambiente acadêmico e disciplinar da história. E aí tem uma outra questão, que o que era público antes não é mais o que é público hoje. Porque a dimensão da virtualidade dá uma expansão a essa lógica do que é público. O público não é... Porque você pode pensar o público como aquilo que é do Estado, ou você pode pensar o público como aquilo que eu posso visitar, os museus e tudo mais. Só que aí quando você entra com a dinâmica da internet, essa noção de público é outra. Ela se expande infinitamente. Se expande infinitamente. E aí, uma das questões que mora o problema nos professores atualmente é achar que existe uma distinção entre o que é real e o que é virtual, né? E essa é uma coisa que os youtubers perceberam que não existe, né? E os professores não. Então, assim, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, veja se seu filho está viciado em internet. Quantas horas ele fica na internet? Toda hora. Né? O cara pega o celular e acessa as notícias e troca ideia, responde a mãe e curte o show e tá vendo o show. Para essa geração de vocês não tem mais essa desconexão. Para mim tem, né, que fui introduzido à internet. E eu até aceitava que poderia existir uma distinção entre essas coisas até 2008, que é quando o smartphone é inventado, o iPhone, né? Porque aí porque a internet saiu do computador e foi para o bolso. Então, fez inclusive com que a internet não fosse a coisa do meu neto ou a coisa do meu sobrinho, se tornasse também a coisa do vovô e do tiozão do Zap. Né? Assim, a internet se tornou acessível para eles. Né? Não é à toa que os primeiros vloggers no Brasil vão surgir um ano depois do iPhone. Porque está acontecendo uma democratização da internet, que ela não é mais uma coisa geracional, e ela também não é uma coisa de uma única plataforma, ela é multiplataforma. Tem a internet das coisas, tem educação 4.0, tem uma série de discussões que não estão mais apenas no campo do computador, tá no acesso das pessoas. Então, esse mundo virtual, né? Então, se você pegar 230 milhões de smartphones no Brasil, tem mais smartphone do que gente. 78% dos jovens usam smartphone. Né? A pesquisa mostra que jovens entre 16 e 20 anos acham que o smartphone é seu melhor amigo. Né? Então... Me tirem tudo, só não tirem meu celular. E aí, o que o professor faz na sala de aula? Tira o celular. Então, ao invés de entender isso como uma ferramenta parceira dele, né? Então, assim, nós vamos falar mais para frente, faz grupos de WhatsApp para encaminhar perguntas dentro do WhatsApp para debater assuntos que não terminaram durante a sala de aula, mas, enfim, se der tempo, a gente vai falar mais disso no final. Então, assim, estão vendo aí empresas que sequer existiam há 10 anos atrás e que todas elas funcionam porque a internet se tornou isso que a gente conhece. Ó, o César é da minha época. Como que a gente tinha que fazer para baixar um jogo? Hoje você entra lá na Steam, baixa um jogo rapidinho. A gente fica esperando horas, dias para baixar um jogo de sites não confiáveis, né? Hoje em dia eu baixei o Civilization aqui nessa quarentena em 15 minutos, porque eu tenho uma internet que é um avião, entendeu? Então isso também tem a ver com a expansão da banda larga no Brasil. E aí você tem, então, assim, aplicativos que permitem as pessoas se conectarem, conversarem e tudo mais, né, que são as redes sociais. O próprio YouTube é uma rede social. E aí, então, quando a gente vai falar de mundo real, você pega os principais filósofos, o que eles estão falando? Eles estão falando de uma sociedade rizomática. O que é uma sociedade rizomática? É uma sociedade que não tem um núcleo. Eles estão falando de modernidade líquida, ou seja, que não é sólida, que ela está sempre se transformando, ela está sempre se moldando. Se moldando. Estamos falando sobre diversidade cultural, étnica, sexual, e cybercultura, de uma cultura que não é apenas a cultura que se manifesta no mundo real, digamos assim. No entanto, dentro da educação, o que ainda se debate é o contrário. É a figura do professor centralizador, da escola, enquanto o único lugar de acesso à educação e tudo mais.
Isso fazia sentido num universo de indústria industrial. Então, assim, você tinha os modelos de fábricas que eles eram todos padronizados e que você precisava que as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento específico para desempenhar determinadas funções. Fosse ela o voto, como vocês veem aí dos campos, e no outro, ou o trabalho. Então, quando a gente pega lá a LDB, o que ela vai falar para a gente? Que é o desempenho, que é função da educação, preparar o indivíduo para o exercício da cidadania e para a qualificação do trabalho. Só que a gente está vivendo num universo que o trabalho do futuro sequer existe. Então, como é que você vai preparar? Quais são as noções básicas, elementares, que uma pessoa precisa ter para desempenhar uma determinada função no universo do trabalho para um trabalho que sequer existe? Então, essa era uma perspectiva que fazia sentido quando o trabalho é indústria. Agora que ele não é mais, o que eu tenho que ensinar para esse sujeito? Eu tenho que ensinar ele a aprender sozinho. É esse o desafio, né? E aí entra um campo que eu acho que é importante da discussão da educação histórica com a história pública, né? Porque elas se encontram justamente aí, nesse nicho de que as consciências históricas estão sendo formadas e as pessoas não estão preparadas para colocar em debate concepções baseadas na sua experiência como concepções ou conhecimentos ou segurança do que é e do que vai ser, que podem ser desestabilizados pelo questionamento, pela ferramenta, pela instrumentalização científica do outro. Tá? Então, as pessoas, na realidade, se agarram na sua própria experiência e naquilo que elas acham e acreditam, e não estão abrindo essa oportunidade de aprendizagem para um espaço amplo, que é a arena do debate virtual permite, tá? E justamente se a gente não muda a ferramenta no processo de formação dos professores, né, de colocá-los como protagonistas da sua aprendizagem já no processo de formação, para que eles entendam como isso funciona e reproduzem esse mecanismo, ou reproduzam isso dentro do espaço escolar, as crianças, os jovens adolescentes não vão crescer tendo essa dimensão de que eles podem autonomamente construir conhecimento qualificado, conhecimento com baliza científica, e vão continuar reproduzindo essa ideia do eu acho, do eu acredito, como uma ferramenta válida, por exemplo, que a gente vê hoje, uma narrativa como a da Terra plana ganhar tantos adeptos, apesar, né, de fotos da materialidade, né? Vídeos. Via satélite. Mostrar que a Terra não é plana. Então, nós estamos aí numa, como é que eu posso chamar aqui? Num limite, porque o acesso à informação é universal, ou pelo menos a ideia, né, de um ambiente virtual mundialmente conectado nos dá essa impressão de que há um acesso possível em qualquer parte do mundo a qualquer conhecimento ou a qualquer informação, mas não necessariamente informação é conhecimento científico assegurado, ou seja, é um conhecimento que foi posto à prova, às vezes não é. Tá? Então, é possível alguém pegar lá, igual aconteceu ontem, anteontem, a Folha anunciou, né, que o Moro ia sair, e aí já veio uma enxurrada na internet dizendo que era fake news, né? Aí no dia seguinte a Folha fala, tá vendo, isso aqui não é fake news, isso aqui é furo jornalístico. Eu já tinha informação antes e passei. Só que assim, informação qualificada, nem hoje os veículos de comunicação em massa têm a segurança e a autoridade de serem reconhecidos assim. Imagina o professor. Isso. Então, porque essa estrutura mudou, né? Então, assim, e é que só para frisar, para não parecer que nós estamos nos desdizendo, não é que não seja importante esse conhecimento que o aluno traz, é que é a partir desse conhecimento que ele precisa ser elaborado, para que ele entenda que
não é porque ele experienciou assim que é verdade, né? Ou que foi assim, porque o tio dele experienciou assim, é que é verdade. Que a consciência histórica é diferente da educação histórica, justamente porque a educação histórica coloca as várias consciências para debater, né? Para debater. Em debate. Então, assim, não é... Então, assim, por um lado, toda a discussão em torno da diversidade trouxe uma série de avanços para a gente, mas, por outro lado, trouxe um relativismo no conhecimento. Então, assim, nós caímos numa armadilha. A gente passou tanto tempo dizendo, é preciso questionar a verdade, o que é de fato verdade, que agora essas pessoas pegam e se voltam contra a gente dizendo, essa é a minha verdade, você me ensinou que não existia verdade, dorme com esse barulho, né? Então, a gente foi para um relativismo muito extremo que a gente tem que voltar e falar assim, não, peraí, isso era uma reflexão filosófica, talvez a gente foi longe demais. Mas a gente não pode descartar que ele está chegando a conclusões por eles, né? Porque senão vai acontecer isso que vocês estão vendo nessa imagem aí. Qual que é a diferença entre a professora da foto em preto e branco e da professora da foto colorida? A cor, a qualidade da foto. É uma sala quase que igual. São alunos em carteiras, uma professora na frente de uma lousa, cheio de coisas penduradas na parede. Então, quando a gente está falando de sociedade rizomática, essa sala de aula colorida ainda expressa uma sociedade hierarquizada. Então, assim, todas as carteiras em ordem, você tem o horário do recreio, você tem a professora como centro das atenções, o aluno é o sem luz, ainda é aquele que recebe as ordens do professor que professa, né? Então, você tem toda uma ideia de formação de um sujeito ideal, de cópia e repetição, de um mundo de que não existe mais. Qual que é a solução? São as tecnologias. É adaptar o mundo, a escola, a educação, às tecnologias. Verdade. Mas aí, o que a gente vê fazendo na prática? A mesma coisa. Você pega aí, olha os outros... A sala de aula cheia de computador, ela continua reproduzindo uma sala de aula normal, né? Ou seja, o que mudou? Tem um computador entre o professor e o aluno. Aqui, um dos slides que tem aqui, não dá para ver, mas é a mesma coisa. O professor está usando um PowerPoint para substituir a lousa, mas continua sendo uma educação igual. Então, o que é preciso transformar? Eu preciso transformar trazer esses conceitos da própria sociedade para a sala de aula. Por exemplo, a gente fala de um universo que todo mundo aqui assina Netflix, tem o Facebook, tem lá o Amazon Prime, enfim, as suas redes sociais e tudo mais, e todo mundo gosta das coisas personalizadas. Então, altera a logo, altera a foto, muda a cor, faz filtro de quem você quer ver, quem não quer ver. Todo mundo quer coisa personalizada. Só que chega na educação, tem que aprender o que o professor selecionou no começo do ano como um plano de ensino. Não quer dizer que o professor não tenha que fazer isso, que não tem que programar e pensar. Mas ele também tem que levar em consideração que o aluno tem coisas que ele quer aprender de determinada disciplina. É que um aluno tem um repertório. Isso. E ele tem uma expectativa de aprendizagem. Isso. E aí, por exemplo, no caso da história, gente, e eu sou professora de história medieval, eu digo para vocês, todo primeiro dia de aula é o caos, porque o que eles querem? Eles querem os vikings da série, eles querem o Game of Thrones, eles querem aquilo que eles veem e que eles trazem de repertório. Então, eles querem entender como é que é uma batalha campal, que são coisas que a disciplina vai passar para ilustrar, ela não vai se deter para discutir. Só que o que eu percebi? Que através desses interesses, eu poderia motivá-los a buscar autonomamente, a partir de um filtro e de um parâmetro científico, porque eles têm que me devolver o feedback, e aí eu oriento eles a fazer pesquisa. Então, eu mostro como é que você usa metodologias da história para fazer pesquisa científica para os temas que eles querem, e aí a gente tem produto dentro de tema e de área de interesse para aquilo que é o currículo que eu idealizo e que eu entendo que são temáticas importantes para eles pensarem a singularidade do tempo medieval, mas que precisa incorporar esse repertório e essas expectativas que eles trazem para a sala de aula.
E aí, assim, a gente tem um universo de micronerdinhos, ou seja, de crianças com 12 anos, com 13 anos, que passam o dia jogando Skyrim, jogando uma série de batalhas campais em videogames, e a expectativa deles sobre determinados períodos históricos estão ali sendo experienciadas por um modelo gráfico que não levou em consideração a história científica, mas que reproduziu um passado distante ali, que aquele aluno acha que é aquilo ali. Então, a gente já tem uma esfera de confronto com esse repertório cotidianamente. Eles têm repertório e eles têm expectativa de aprendizagem com relação à história, a tudo da história. Agora, como é que você vai fazer isso se você mantém o modelo padrão de dar aula? Por exemplo, então, assim, eu dou aula de história dos Estados Unidos, gravei uma videoaula sobre o New Deal. Tem um monte de coisa que eu quero falar sobre o New Deal que eu acho super interessante e tal. Às vezes um aluno quer saber uma outra coisa do New Deal. Então, se eu for lá discutir o texto que eu escolhi para ele, com as coisas que eu acho interessante durante 4 horas de aula, que horas que ele vai trazer para mim o que ele queria? Não vai ter tempo para isso. Então, a gente tem que mudar isso. Não, e que horas que ele vai colocar à prova, para mim, que já sou um historiador experienciado, titulado, que já passei por inúmeras bancas, que aquilo que ele construiu de conhecimento sobre o tema que interessa está validado cientificamente pela metodologia da história. Se eu não der espaço para ele nisso. Então, assim, de fato, você cria um espaço de aprendizagem que você considera o repertório do seu aluno, e que você considera a expectativa de aprendizagem dele, em que você considera que ele precisa de uma orientação, como um aluno de TCC, né? Uma orientação cuidadosa de onde ele vai atrás de informação, de como é que ele faz levantamento bibliográfico. Então, ele vai colocar à prova metodologias da história e referenciais da teoria da história que ele viu em outras disciplinas e operacionalizar aquilo tudo ali, tá? Tudo ali. Então, ele vai precisar de um acompanhamento fora da sala de aula, nosso, que vai se dar onde? No WhatsApp, no Google Classroom, se a gente tem, no e-mail. O e-mail é o mais ultrapassado dos mecanismos de comunicação de sala de ambiente escolar hoje. Eu não gosto, né? Eu acho e-mail coisa de velho. Acho que nem eu respondo e-mail com a mesma celeridade que eu respondo um WhatsApp, por exemplo. E eles também. É áudio enviado pelo direct, é áudio enviado pelo Messenger. Então, assim, eles estão entrando em contato comigo 24 horas no dia, o que é uma loucura, porque estão me mandando coisa de madrugada, e se eu não desligar, ou seja, se eu não determinar um horário e me disciplinar nisso, eu vou ficar o dia inteiro orientando o aluno sobre o que é possível fazer, qual banco de dados de imagem é adequado. Então, mas isso aí é uma falsa armadilha. Sabe por quê? Por que isso acontece? Porque a gente não inverteu o processo. Como a gente entende, como nós somos professores que estamos antenados, achamos que tem que levar em consideração... Antenado é uma coisa extremamente antiga, vocês nem sabem que é antena. Que tem que saber o que o aluno quer, e tem que levar em consideração, mas a gente ainda quer dar a nossa aula, porque a gente sempre fez isso. O espaço que a gente tem para dialogar com o aluno é fora de aula. Então, como a gente está aberto a isso, porque a gente respeita os nossos alunos e tal, a gente tem que responder no Facebook, responder no Instagram, responder no WhatsApp e tudo mais. E aí, o que alguns professores pensaram e transformaram isso numa espécie de método, e que a gente, sem querer, vinha começando a pensar nisso, é inverter. Por que a gente, agora que tem internet, não oferece o conteúdo para que ele tenha acesso quando ele quiser? O conteúdo que eu preparo. O conteúdo que eu preparo, né, que está validado por mim, que eu queria que ele ouvisse, porque eu estudei tantos anos, eu quero que ele escute eu falando aquilo. Né? Eu selecionei o que o New Deal foi e tal. Eu deixo lá para ele ver quando ele quiser. Então, a hora que ele ia me procurar no Facebook, ele me procura no YouTube para ver o meu vídeo. E a sala de aula vira esse momento para ele falar: professor, eu li uma história que o Philadelphia Eagles da NFL tem a águia por causa do New Deal. Ah, não sabia disso. Conte-me mais sobre isso.
E aí ele vai falando, aí você fala assim, faz sentido, tem o NRA e tal, que era um escritório que foi criado, que o símbolo era uma águia, pá. E aí você vai com ele e fala assim, vou procurar uma referência sobre isso. Vamos procurar? Puxa o computador, senta e conversa com ele, mostra. Porque essa é uma outra questão. O Google, o YouTube não é inimigo do professor. Né? Assim, tem professor que manda desligar telefone, manda desligar o computador em sala de aula, que tem medo. Primeiro, ele acha que o aluno vai se distrair, vai perder a atenção nele. Afinal de contas, ele está lá para ser prestado atenção, né? Ele está lá na frente, ele é o professor, né? E aí o que acontece? Às vezes um aluno faz uma pergunta, eu falo, não sei, procurei no Google. Aí ele me traz uma informação, eu falo assim, de onde você tirou essa informação? Eu tirei de tal lugar. Essa fonte é confiável? Percebe que aí você já está ensinando o seu aluno a fazer pesquisa. Porque aí você está reclamando que tem um monte de fake news, mas você não ensina ele a chegar numa notícia que é confiável. Né? Então, assim, a gente passou aí pelo menos 4 anos reclamando que existe fake news nas eleições e tal, mas ninguém fala para a pessoa, olha, como é que você chega numa informação confiável? Né? Então, você aproveita esse momento de sala de aula para ensinar ele a fazer pesquisa. Aí, vamos atrás de um texto que vai falar sobre isso que você me trouxe. Esse texto aqui parece bom, esse autor é conhecido. Você lê, na semana que vem a gente discute. Ou momentos em que eu posso trocar experiência com o meu aluno sobre o que é ser professor, sobre a profissão que ele vai ter no futuro. Né? Quando é que eu ia fazer isso? E como é que eu fui percebendo isso no meu caso? Porque eu mudei meu sistema avaliativo. Uhum. Eu mudei meu sistema avaliativo o seguinte, como é que eu vou inserir para o meu aluno esses conteúdos extras que não são o que eu quero que ele ensine, mas que nasçam dele? Eu tive a seguinte ideia. Vocês, em sala de aula, vocês vão fazer, para o final da disciplina, não um artigo. O que o artigo funcionava da seguinte maneira? Virava um segredo entre a gente. Ele fazia uma pesquisa de 5 livros, 5 artigos, textos, enfim, e me produzia um artigo que ele escreveu, eu li e mais ninguém. Ele nem ia querer saber o que eu achei do assunto. Eu dava uma nota para ele ficava feliz ou não, e acabou. Não, foi assim. Cada um vai produzir um produto digital. Qualquer um, pode ser blog, vlog, conta no Instagram, fanpage, podcast, qualquer um, sobre qualquer tema que você tenha interesse dentro da disciplina de História dos Estados Unidos ou de História da África, que são as duas que eu ministro aqui na Unesp. Então, por exemplo, tinha um aluno meu que ele queria falar sobre RuPaul Drag Race, que é lá um concurso de drag queen do RuPaul. Posso? Eu falei assim, como é que você linka isso com a disciplina? Eu linko a disciplina porque eu vou falar sobre o neoconservadorismo nos Estados Unidos e as reações da comunidade LGBT na década de 80, que levam, inclusive, à popularização do RuPaul. Ótimo. Então, você vai fazer lá, ele fez 2 podcasts. O primeiro é toda essa contextualização, e o segundo, ele trouxe os amigos dele e assistiram juntos a final, fazendo comentários e tal. Então, ok. Quando é que eles vinham tirar dúvidas comigo sobre que tipo de trabalho que eles podiam fazer? Fora da aula, porque a aula estava toda tomada por aquilo que eu queria que eles aprendessem. Então, aos poucos, eu fui percebendo que existia um mundo de coisas, e aí alguns alunos chegavam para mim e falavam assim, professor, eu estou tendo que estudar mais agora, que eu quero produzir um conteúdo, que não existe uma outra maneira melhor de aprender do que ensinar. Né? Porque não tem nada mais pavoroso para um palestrante do que um slide que ele vê ali e ele não sabe o que significa o slide. Né? Porque se alguém fizer uma pergunta daquilo, ele não vai saber responder, e aí? Como fica a credibilidade dele? Né? Então, você tem que estar muito preparado para poder ensinar. Né? Todo mundo, até hoje, vocês vão viver isso, tem um frio na barriga antes de uma aula, e se alguém fizer uma pergunta que eu não sei, seus problemas se acabaram. Pergunta para o Google, não tem mais que ter essa vergonha, busca ali o conhecimento e ajuda o aluno a chegar numa resposta para aquilo, entendeu? Então, aí eu falei assim, eu tenho que ter espaços para que o aluno venha falar comigo, antes de ter que me encontrar no corredor, ou correndo até meu carro, né, enquanto eu estou indo embora, ou me mandando coisa no Facebook.
Eu preciso ter isso dentro da sala de aula. E aí que eu descobri, cheguei, assim, né, no modelo de sala de aula invertida, que o conteúdo ele tem acesso fora, e aí a discussão e toda a parte que a gente fazia fora da sala de aula fica dentro da sala de aula. E não tem nem desculpa para falar assim que o Beltrano está em tal lugar, ou o Ciclano está em tal lugar. Então, essa foi a minha experiência e foi aí que eu cheguei nesse meu modelo, que agora, nesse ano, já era completamente de sala de aula invertida, mas por conta do Covid, está sob suspenso. Agora a Cláudia vai compartilhar as experiências dela. Não, e aí o que é interessante, acho que a gente está num cenário... Legal. A gente está num cenário que nós começamos a ver um problema. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Em 2017, eu era professora de TICs, né? De tecnologias da comunicação e da informação para a formação de professores no curso de História aqui da UFTM. Porque além das disciplinas, como é que eu chamo aqui, obrigatórias, né, de conteúdos históricos, então, antiga, medieval, no caso, eu sou a professora de medieval. Todos nós trabalhamos também com as disciplinas de formação de professores. Então, uns vão pegar tecnologias da informação, outros vão trabalhar com psicologia da educação, outros vão trabalhar com estágio supervisionado, porque a gente entende, aqui na concepção do curso, né, da Federal do Triângulo Mineiro, que, como eu estou formando um licenciado em História, o professor historiador que está ali formando esse professor historiador, ele tem que conhecer a realidade de sala de aula e outras realidades, né? Então, a gente está aí o tempo inteiro pensando em educação, bem ou mal, educação formal e não formal, né? E esses espaços, esses ambientes de aprendizagem. E desde 2017, a gente vem nesse debate. E aí o que é interessante, quando o Marcos encontra o texto do Jonathan Bergman e do Aaron Sams, na hora, eu estava num processo de trabalhar com os meus alunos um pouco da teoria da história pública, né? O que é a história pública, de onde vem isso, como é que nascem esses debates fora e dentro do Brasil. E aí a gente chegou no trabalho do Michael Frisch, que é o Charity Authority, que é a autoridade compartilhada, que ele desenvolveu esse conceito, e olha só como o autor projeta, né, um texto, e o texto é lido de outra forma. Ele discutia esse conceito pensando a questão do papel dos testemunhos orais em pesquisa de história oral. E como é que ia ser o feedback dele para devolver o protagonismo para essa fonte histórica, esses testemunhos orais que ele coletava para fazer as pesquisas de história oral que ele trabalhava, né? Então ele não estava pensando em história pública, mas estava pensando em história pública. Esses termos não tinham... E com a gente foi basicamente a mesma coisa. As pessoas leram o título e acharam que era outra coisa. E assim, a gente não estava pensando em aprendizagem híbrida, mas a gente estava, porque o nosso ambiente social já é híbrido. Ele já é virtual e real, presencial e virtual ao mesmo tempo. Então, assim, já existia essa demanda entre os nossos estudantes, né? E aí, o Marcos, a primeira mudança de disciplina que o Marcos fez foi em 2018, que foi essa, vou mudar as minhas avaliações. Eu lembro muito bem quando a gente começou a discutir isso em casa, e se eu parar de pedir artigo? E eu olha, comigo, né, que peço ainda atividades escritas, eu entendo que a parte escrita é um trabalho fundamental de aperfeiçoamento do pensamento, né? Então você precisa aprender a formalizar um texto dissertativo para você entender como argumentos podem nascer, como hipóteses podem nascer de um exercício de redação. Às vezes você não estava com aquilo previamente pensado, mas no exercício da redação você descobre uma nova hipótese possível, porque você vai relendo o seu texto e argumentando com ele, ao mesmo tempo que você está redigindo um argumento que você já pensou. Muito maluco isso. Não é suspenso na disciplina. Então, mas aí, como é que a gente... então não dá para abandonar isso, mas também eu não posso abandonar essa autonomia do estudante que entende que outros espaços, igual, eles adoram... essa oportunidade de criar memes, né? E se divertem muito com isso. Mas eu não tenho, ainda aparece muitos estudantes, professor, eu não tenho intimidade nenhum com edição de imagens.
e em coisa de 2 meses a criatura já aprendeu a fazer edição de imagens, porque hoje tem tutoriais na internet que são excelentes, e assim, tudo programa baixado free, tudo de graça, que você baixa para um celular. Os meus alunos do Barbaridades e do Esquinas, né, que eu tenho um corpo de alunos, esses 2 arrobas, eles nasceram porque eu foquei numa rede social, que era o Instagram. Foquei por quê? Primeiro, todos eles preferiam Instagram a Facebook. Todos eles preferiam Instagram a Twitter. Apesar de a maioria deles ter perfil no Twitter, no Instagram e no Facebook. E eles entendiam que, por exemplo, o Facebook já era uma coisa para gente mais velha, né? E o negócio era a instantaneidade das imagens e como a gente podia fazer a imagem falar ou provocar naquilo que a gente queria, que era a ideia do produto pensado digitalmente para os temas da história medieval. E foi aí esse o campo. Foi um grupo que criou o Barbaridades, um grupo de alunos, né? Que até hoje estão comigo, porque eu ministro História Medieval no 4º período, né, o 4º semestre do curso. Aqui o curso não é cronológico, a gente começa com as disciplinas de passado mais próximo, né, então Brasil republicano, Brasil contemporâneo, História contemporânea, e aí a gente vai com as disciplinas de teoria e metodologia da história, para que aí eles tenham um instrumento e ferramenta para pensar esses tempos históricos mais abstratos, esses passados mais distantes, né? E esse grupinho falou, professora, eu tenho um conceito aqui que eu já quero criar um arroba no Instagram, vai ser Barbaridades Medievais, porque a gente acha que bárbaro é uma coisa ruim para a Idade Média, a gente já usou o termo bárbaro para falar de coisas excepcionais na contemporaneidade, e a gente quer brincar com isso, e vamos trabalhar com isso. O grupo, eram 3 alunos na época, 2018, então nós vamos criar o perfil, e vamos criar posts pensando na apropriação contemporânea da Idade Média. O que é a contemporaneidade, como ela representa a Idade Média, que a gente chama isso de medievalismos, né? Então, os medievalismos presentes. Começaram assim. Hoje já é um projeto de extensão. Eu tinha 3, os 3 ainda permanecem, não são mais meus alunos na disciplina, mas já incorporaram mais 8 alunos. E assim, saiu de tudo, com essa experimentação com a ferramenta, como uma ferramenta que é meio de comunicação para uma pesquisa, que eles fazem por conta própria, mas eles precisam entender desse público. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. O perfil do Esquinas, que é um perfil que nasceu o semestre passado, ele é um perfil que produziu algumas coisas, mas que agora ele está preocupado em fazer divulgação, ou seja, fazer um mapeamento do material disponível na internet. A gente começou com podcast, e depois a gente vai para vídeos de YouTube, para perfil de Twitter, perfil de Instagram, para mostrar que tem gente que não necessariamente é historiador profissional, que não necessariamente é professor de história atuante, mas que já entendeu que esses espaços das redes virtuais, né, das redes sociais, são espaços de construção de nichos de informação e de conteúdo, e tem muitos deles produzindo coisa de muita qualidade. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então, aí eu coloco os alunos, e eu também, né, porque eu também me obrigo a mapear e a ouvir, no caso dos podcasts, e a gente vai indicando no perfil. Ó, não conhece tal podcast? Vai ouvir, ele tá falando de tal tema, quem se interessa por isso. Gente, ó, em 35 dias, né, que a gente começou com indicação diária de podcast, eu descobri podcasts que eu não fazia ideia de que existiam, podcasts, inclusive, da área, por exemplo, né, dos estudos teológicos protestantes, então, de pastores, com um conteúdo que eu falava, caraca, esses caras têm muito a dizer para pessoas interessadas sobre, por exemplo, cristianismo primitivo. E que esses caras não publicam, esses caras não estão no mainstream da academia, não estão no mainstream dos youtubers e dos grandes influenciadores digitais, mas eles têm um conteúdo muito bom. E o perfil saiu lá de 100 e poucos seguidores, que era os alunos da própria disciplina, né, que cursaram o semestre passado, que cursaram esse semestre, para vários arrobas
que é de produtores de conteúdo para história, de gente que está interessada em história em geral. Então, assim, o perfil, em pouco mais de um mês, ele triplicou o número de seguidores. Nós saímos de 98 e nós estamos em 370, tá? E assim, a minha meta é eu ter mais seguidor do que seguindo, né? Então, assim, e tá acontecendo. Só que, qual que é o grande barato? Os meus alunos todos, e assim, a gente tá com agora, esse semestre deu uma caída porque o contato com eles é um contato exclusivamente pelas redes sociais, né? Então, uns falam comigo pelo WhatsApp, mas assim, eles já entenderam como é que funciona a produção de conteúdo para esse ambiente público da internet. Então, quem não viu, assista, ouça. A Ampu divulgou um podcast, Iclis Rodrigues é o nome dele, do Leitura Obriga do História. Leitura Obriga História. Ele tem o canal Leitura Obriga História, ele tem também, que é o História FM, e ele faz lá na Associação Nacional de História, né, no perfil da Ampu, do podcast da Ampu, que está no Spotify, está nos principais agregadores de podcast. Ele faz uma apresentação de 13 minutos sobre o que é história pública. E aí ele vai dizer o papel nosso dos historiadores contemporâneos, dos produtores de conteúdo de história contemporâneos, é fazer uma história pública ativa. Então, a gente tem que saber quem são os nossos públicos, definir um perfil e trabalhar roteirizando, ou programando roteiros para conseguir produzir conteúdo, para atender essa expectativa do público. Lembra da expectativa de aprendizagem do aluno? Ele ensina isso para os ambientes virtuais. Então, é muito bacana, e é um cara que ele começa o podcast dizendo assim, gente, eu aprendi isso na prática. Eu não li, eu não sei sobre os teóricos da história pública. Que é um pouco do que tem a ver com o que a gente falou tudo, né? O que a gente falou até agora. É assim, é transformar o seu aluno e a vocês mesmos nos ícones da vida. Assim, ó, eu não sei fazer tal coisa, mas eu posso aprender. Como é que eu aprendo a fazer isso? E aí, aqui, só para fechar, porque senão vocês não vão conseguir falar, se estão voltando lá o pai fundador das escolas de análise, o Mark Bock, né? Se de nada a história servir, pelo menos ela entretém. Só que a gente tem que perceber que as coisas mudam com o tempo. A noção de entretenimento também mudou. Então, o que era entreter para ele lá em 1920, para a gente agora, é outra concepção de entretenimento. E essa concepção de entretenimento envolve entender o que a gente faz como um produto também. Isso é quase que uma blasfêmia no mundo da educação, né? Ou do historiador. Que a gente tem que se apoderar também de ferramentas do marketing, da publicidade, para pensar produto, pensar que a pessoa que vai consumir o nosso produto, ela é um consumidor, né? Mas, ao mesmo tempo, que nesse universo novo, o consumidor é aquilo que os americanos chamam de prosumer. Ele produz enquanto consome, né? Isso vai desde o cara que tem um Airbnb ou pede Uber, mas ele é uberista, né? Então, assim, pede o iFood, mas ele também é entregador do iFood. Isso pensando assim, mas de maneira geral, a gente consome produto, mas a gente produz, a gente coloca coisa no nosso Instagram e tal. E aí, então, para finalizar, tem essa frase aqui que eu acho ela bastante propícia para encerrar. Que é essa noção, então, de que a gente tem que se virtualizar, porque o mundo já é virtual, não tem mais ideia de virtual e real, né? Então, se uma criança não pode aprender da maneira que ensinamos, talvez devamos ensinar da maneira que ela aprende. Então, essa frase, ela sintetiza tudo que nós estamos falando até agora, só que o mais engraçado é que se você jogar no Google, você vai ver ela atribuída a Margaret Mead, ao Inácio Estrada e a Rita e o Kenneth Dunn. Ou seja, se está na internet, é verdade. Não tem dono, né? Já começa por aí, não tem dono. Bom, era isso que a gente tinha para falar, e desculpa falando muito, mas acho que vocês ainda têm 15 minutos aí para nos interrogar. Pessoal, vocês podem fazer as perguntas, tá bom? Fiquem para vocês fazerem as perguntas para os professores, né? Se alguém não tiver sem microfone, pode pôr no chat que a gente lê, mas aí fiquem à vontade. Algum de vocês tem perguntas para fazer? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vai lá, Miguel.
Eu tenho, professor. Quando vocês falaram sobre os influenciadores digitais, o slide lá que até tem um slide aqui, eu queria saber como é para a pessoa de história lidar com um conteúdo que é mais tendencioso, tipo, como a gente sabe, a história tem muitos jeitos dela ser contada. E como a gente fala para um aluno que, tipo, viu um vídeo que tende muito para um lado, entende? Fala a história de um jeito mais tendencioso. Sim. Vamos lá. Eu vivi esse fenômeno de o crescimento do Olavo de Carvalho dentro da universidade, porque existia um grupo de pesquisa aqui na Unesp que estudava o Olavo de Carvalho, e deu uma série de problemas e tal. E eu falava para alguns colegas chegavam e falavam assim, mas eles estudam o Olavo de Carvalho. Então, assim, só o fato de ser o Olavo de Carvalho já estava resolvido o problema. Assim, você desconsidera o interlocutor, joga um discurso de autoridade, de que eu sou formado e ele é só um cara que não terminou o ensino fundamental, logo, você tem que me ouvir e não a ele. Não é isso que funciona. Então, assim, isso deu errado. Essa não é a estratégia. Então, assim, alguns alunos vinham falar assim, mas o Kim Kataguiri falou isso, ele é liberal. Aí, a minha pergunta é, você sabe o que é liberal? Eu falo para meus alunos. Você sabe definir o que é ser liberal? Você sabe rebater o Kim Kataguiri, se precisar? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é fugir desse discurso de autoridade, né, que eu falo que é a estratégia do relincho do cavalo, né? E simplesmente desconsidera o que o cara falou. E, de certa maneira, trazer para a sala de aula. Porque se esse cara influencia ele, você traz para a sala de aula e fala assim, isso que ele falou, tal autor disse que não é assim. Isso que ele falou, tal autor fala que é assado. Isso que ele falou tá certo. Percebe? Não falar, olha, esse cara é um lixo, não escute mais ele. Mas entenda que ele, enquanto um produtor de conteúdo que não tem uma formação de história, ele é uma parte dessa consciência histórica. Então, o que eu diria, por exemplo, eu já vi uma vez o Nando Moura ensinando a unificação da Península Ibérica. E ele põe mapa, explica e tal. Eu tenho essa minha característica, eu vejo de tudo. De tudo. E aí, tem coisas que você fala, você olha e fala assim, opa, tá certo, não, errou. Aqui, como é que vai? Então, eu acho que isso, por incrível que pareça, pode virar conteúdo para a sala de aula. E mais do que isso, se você pensar o seguinte, você está ensinando esse aluno a fazer algo que ele tem que fazer com tudo, cotidianamente, nesse universo de fake news. O cara apresentou fonte, da onde ele está tirando isso? Então não é simplesmente assistir e achar que o cara tá certo, porque o cara é um baita de um orador, o cara tem carisma, o cara consegue te convencer pela maneira como ele impõe, né, coloca o discurso. Não, o exercício de uma pessoa habilitada a pensar historicamente, que é, teoricamente, isso que o Riesen entende que a história promove, né, num processo de educação histórica, ela torna qualquer sujeito da educação escolar que termina a sua formação escolar apto a pensar historicamente. Aí a gente pode se perguntar, vocês que estão na universidade, vocês se sentem aptos a pensar, se sentiam aptos a pensar historicamente antes de entrar num curso de história no ensino superior? Que é a primeira pergunta que os colegas aqui fazem nas primeiras disciplinas de introdução à história, tá? Porque será que a escola está cumprindo esse papel de mostrar para vocês que conteúdos e informações virão de todos os lugares, mas esse processo de inquirição sobre como aquele conteúdo foi construído, como é que aquela informação circulou, poucas pessoas têm a sensibilidade, e às vezes isso é uma questão de intuição. Então, você tem que ser treinado, isso é método, e a história tem esse método como mecanismo, né, de construção do conhecimento histórico. Da onde vem a informação? Da onde vem a fonte? Como é que isso foi construído? Qual é o interesse dele de proferir um argumento desse? Então, aonde ele quer chegar? O que está na entrelinha? Então, você pega um discurso de YouTube e você mostra para o aluno como é que você faz pesquisa histórica. Você avalia um trabalho. Por exemplo, às vezes eles falam assim, vários autores dizem isso. Quando a gente pega uma frase dessa em banca, de mestrado, doutorado, a primeira coisa que a gente faz, a gente grifa é assim, quem?
Quer dizer, segundo vários autores, faz. Então, é um discurso meio de autoridade que eles usam. Vários autores já falam sobre isso. Isso é consenso. É mesmo. Né? Então, assim, por exemplo, é igual você pega, estou pensando no que eu estou trabalhando atualmente, a crise de 29, é um processo de superprodução. É mesmo? Não é um consenso. Não existe consenso. Né? Então, eu traria para a sala de aula. Eu transformaria isso numa arma. E trataria, aí que eu acho que é o mais importante, eu levaria a sério. Porque para o aluno, ele é importante. É a referência dele. É a referência dele, entende? Então, assim, se você chega e fala assim, esse Nando Moura e esse Olavo de Carvalho aí são dois bobões, não sei o quê, o cara você perdeu ele. Você pode dar a melhor aula do mundo, você perdeu ele. Mas se você traz e respeita, isso que ele falou é verdade, isso aqui é certo, mas isso aqui é tendencioso, vamos procurar, eu acho que seria uma boa saída. O que você acha? Meu Deus, muito obrigado. Tem uma pergunta. Miguel, não, às vezes, assim, é muito engraçado esse processo, né? Que vem uma pessoa de fora e precisa te mostrar uma coisa, né? O como fazer. E, assim, gente, vocês têm mecanismos para lidar com esse como fazer, por isso que a formação em pesquisa, ela é tão fundamental na licenciatura quanto ela é no bacharelado, né? Essa dicotomia de que o historiador é aquele que vai escrever livros e fazer pesquisa e o professor é o que vai dar aula, isso acabou dentro da Associação Nacional de História e tem que acabar dentro dos cursos de formação de professores. Porque um bom professor só é aquele que sabe fazer pesquisa. E outra coisa, nós somos dois velho paia. Vocês estão crescendo já com esse universo todo misturado e tal, vocês conseguem perceber a linguagem, né? Então, eu falo isso dos memes, meus colegas aqui quase que me matam, mas o meme tem um ensinamento ali, e para entender, a pessoa tem que saber o que está sendo comunicado, né? Às vezes eu falo aqui na Unesp, pode usar memes para ensinar. Nossa, meus colegas querem minha exoneração. Mas eu falei, o Renan tá falando aí, eu falava isso em sala de aula, Renan. Fala assim, vai vencer a eleição quem tiver o melhor meme. Bolsonaro. Eu falei isso, César, no nosso grupo, não falei? Verdade. Ele é o meme, né? Ele é a encarnação do meme. O que a gente viu ontem, por exemplo, 45 minutos de compilação de meme, né? Um colado assim, de forma frenética. Tem uma pergunta aqui o professor Leandro Alonso está aqui com a gente também, ele é professor aqui do curso de História, ele também acabou de fazer um elogio para vocês aqui no chat, agradecendo pela palestra, dizendo que foi genial, eu concordo com as palavras dele. Né? E o Leandro, você quer fazer? O Leandro Andrade, que é nosso aluno, fez uma pergunta aqui no chat. Você quer fazer a pergunta por voz ou quer que eu leia? Pode responder no chat. Beleza, eu leio. Eu quero, ele tá perguntando sobre pode ler, se quiser, porque já falei a pergunta, Cláudia, aí já vai. A pergunta tá no chat, você consegue acompanhar. Não, então, a questão é que, assim, a gente tem que, para pensar o vínculo, né, entre o romance medieval e a influência desses romances contemporaneamente, né, então pensando aí, não dá para pensar o romance medieval sem pensar o movimento romântico, né, então o século XIX tem um peso essencial nessa retomada positiva do que a Idade Média teria sido para a formação de um ideal de povo europeu, de povos europeus. Então isso acontece na França, isso acontece na Alemanha, isso acontece na Itália, isso acontece na Península Ibérica, isso acontece na Islândia, na Dinamarca, na Iugoslávia, mais recentemente, mas assim, você tem um processo muito comum do finalzinho do século XIX e a primeira metade do século XX, né, de valorização desse passado medieval e os romances de cavalaria. Então, por exemplo, a legenda arturiana, a legenda tristânica. Então, a legenda arturiana ela é usada pelos ingleses, a legenda arturiana é usada pelos alemães, a legenda arturiana é usada pelos dinamarqueses, islandeses, a legenda tristânica é usada pelos ibéricos, a legenda tristânica é usada pelos franceses.
como a constituição desses mitos heróicos, né, de um mito fundador ou de um salvador nacional, de uma figura de orientação política que vai resgatar moralmente e conduzir moralmente o povo para sua, não digo redenção, né, mas para o progresso, para o seu futuro. Então, tem todas essas nuances aí. Então, isso a gente chama de medievalismo, tá? Que o século XIX, final do XVIII, já existe isso na arte, na história da arte, que é o começo, né, de uma tentativa de revivificação do gótico. Então, você vai ver isso na Inglaterra, você vai ver isso na Alemanha, esse passado esplendoroso sendo materializado arquitetonicamente, e isso migra para os discursos literários, né? E aí, Irmãos Grimm e toda essa seara, né, dos filólogos e historiadores das linguagens que estão aí no ambiente europeu, inglês, francês e alemão, sobretudo, né, ajudam a povoar e a usar essas legendas medievalescas. Por que medievalescas? Porque elas foram postas por escrito na Idade Média pela primeira vez, mas elas já eram oralmente e circulavam oralmente num ambiente que não era tido por nós como pertencente ao período medieval. Então, tem autores que vão trabalhar, historiadores que vão trabalhar com a ideia de uma origem céltica, por exemplo, para os contos do Arthur e do Tristão, para uma e aí os celtas estariam vivendo antes da conquista romana dos territórios da Gália, tá? Dos territórios ingleses, né, que foram parte de territórios romanos, então estariam antes da chegada de Cristo, né, da história cristã, da era cristã. Então, seriam legendas de oralidade que circulam. Então, é por causa do século XIX que essas referencialidades são colocadas, orientadas a responder a anseios e a desejos de, primeiro, a ideia de uma identidade nacional, de uma identidade de povo, de uma origem num passado distante deste povo, e a noção de uma condução para um futuro, eu vou chamar aqui de redenção, que é um futuro positivo, né? Um futuro para o progresso, um futuro para a vitória, um futuro para a salvação, através da obra de um líder carismático, que seriam esses heróis fundadores, né, que estariam nesses mitos, nesses personagens que são míticos, porque a gente não tem prova histórica, arqueológica, de que de fato eles existiram. É o caso do Arthur, por exemplo. Não. Não, é tudo especulação, não tem, existiu, tá aqui é ele. Não tem. O Arthur, o Tristão, né? Aí é diferente, por exemplo, da Joana d'Arc, que é outra figura mobilizada bastante, que existiu historicamente. Então é um personagem efetivo, um sujeito histórico, né? Mas também é mobilizada nesse quesito de heroína nacional para libertação e orientação do povo francês. Assim. Então é por causa do século XIX que a gente tem essas apropriações. Eles criam e recriam esses passados distantes de uma maneira que a gente entende o valor disso, que é atribuído um valor contemporâneo a esses passados, né? Então, isso se chama uso da história, invenção das tradições, se eu quiser chegar no Hobsbawm, que é um dos primeiros a trabalhar com isso. Eu não preciso ir para o... Comunidades imaginárias, né? Então, a gente já tem isso presente, e tem a ver com a mobilização e a especialização da história como uma disciplina acadêmica, como uma área de saber, tá? Então, por isso que o XIX é um século tão importante. E aí ele faz de tudo, né? De uma seara da imaginação, de uma origem, ele cria, como é que eu posso chamar aqui? O que torna motor de inspiração para grandes territórios nacionalistas e grupos sociais que vão reutilizar, ressignificar isso ao longo do século XX inteiro, e para chegar hoje, por exemplo, nós vemos aí os cavaleiros, né? Apareceu os templários, apareceu um templário aí na manifestação de domingo, né? Gente, é triste, mas... Então, eu preciso mostrar por que aquele moço não é um templário. Então, mas assim, a gente vai entrar numa discussão, né, que é a dimensão da política e a dimensão da história. São coisas diferentes. Na política, é isso.
né? Se for pensar nos mitos da esquerda também, nos mitos dos movimentos sociais, existe uma apropriação do passado para dar legitimidade à sua discussão, ou à sua bandeira, que eles funcionam como uma espécie de megafone, que potencializam o seu recado, mas que não necessariamente ele pensava aquilo que você pensa, esses heróis que são retomados, né? Mas isso é na dimensão da política, é assim que funciona na política, né? A gente tem que pensar que o historiador tem a capacidade de entender como isso se dá, esse processo de construção. Pode perguntar. Quem vai perguntar? Aí o Renan, se a história não é política. Não, ela é. Assim, vamos lá. Isso é uma discussão. Vai ter gente que vai dizer que ela não é, né? Mas eu estou pensando aqui no trabalho do historiador de entender a construção dos mitos, das narrativas e tudo mais. Aí a política, às vezes, se apropria disso. Mas isso tem duas dimensões, né? Assim, a história ela está muito mais vinculado à perspectiva do político, ou seja, da formação de uma consciência, de um pensamento crítico e analítico da sociedade. E aí você tem uma dimensão que é a política. Se quiser saber um pouco mais sobre isso, tem o Pierre Rosanvallon, depois eu passo para o César, ele te manda. Ele faz essa distinção. A política é aquilo que tem a ver com os partidos, com os votos, com a criação das ideologias partidárias, que vão buscar as referências no universo do político para construir os seus símbolos, os seus, enfim, as suas referências, o imaginário, né? Mas a história, em tese, não deveria estar nessa segunda esfera. Ela é política no sentido dessa criação de uma visão crítica, dessa análise de que as coisas não são simplesmente naturais. É tudo uma construção, que a gente tem que identificar os processos. Mas que não porque uma coisa é uma construção que ela é inválida. Sim, por exemplo, então para te dar um exemplo certeiro, Leandro e Renan, eu não tenho problema com o menino tá vestindo a blusa de templário. Se ele tivesse numa festa para se divertir, então querendo fazer lá uma reencenação do que é o passado medieval e inventar uma justa, encenar uma justa, que acontece muito de feiras medievais, e a gente tem isso no Brasil todo, não tem problema disso. Agora, o meu problema com aquele rapaz é o seguinte, é ele entender que os templários, que é o que ele fala no discurso, né, os templários estão ali numa motivação de libertação, salvação, condução ou proteção daquele grupo que está se manifestando na Paulista e que eles vão exterminar o infiel, que é quem não compactua com o absurdo que eles estão fazendo ali, entendeu? E é o tipo de gente que não faz. Então, ele está fazendo um uso da história que é um uso político enviesado. Primeiro, ele não sabe o que foi o movimento templário, ele não sabe que a Ordem Templária acabou em 1348, por exemplo. Tá? Então, ele está motivado a instrumentalizar esse passado para o extermínio do outro. Aí isso eu não posso deixar. Então, isso tromba com valores contemporâneos e tudo mais. O problema dessa apropriação é quando ela vai para esse lado. Então, assim, essa apropriação ela existe. Eu até não teria problema dele usar mimeticamente os templários se o recado que ele quer dar não fosse esse, entendeu? Porque eu acho que, enfim, as apropriações da história elas acontecem por parte da política, né, nesse sentido, para dar legitimação. A mesma coisa assim, o Hugo Chávez e o Simão Bolívar. Os dois não seriam amigos, eles pensam coisas muito diferentes. Mas ele se apropria do Bolívar para dar a ideia de que o projeto nacional dele é outra coisa. Tem problema nisso? Né? A gente pode discutir. Agora, se ele pega isso porque ele acha que tem que exterminar todas as pessoas, aí isso tá errado. Né? Será que eu respondi? Ele respondeu aqui no chat que... Aí o Leandro fez mais um comentário aqui no chat. A do Cristão Isolda como da origem celta. Então, tem vários desse.
né? Não, tem uma outra, um final que ele fala assim, tem uma adaptação de Tristão e Isolda da Helena Gomes, que ela fala sobre Oriente Celta. Ah, tá, perdão, é isso mesmo. Que é muito bonitinho e tal, da formação da identidade, parece bastante com o que a gente viu com o César e o Leandro, tipo um destino manifesto enraizado na Idade Média. Mas deu para entender, sim, os usos disso na história pública, tá? Então, assim, gente, a melhor maneira de introduzir para esses jovens um pouco desse contexto da ficção da vida cavaleiresca para a Idade Média são os romances de cavalaria. A gente usa esses compêndios, né, que são a Martins Fontes ainda tem, né, os romances de cavalaria do Chrétien de Troyes, que é uma coletânea com vários dos textos do Chrétien de Troyes, que são super fáceis de serem lidos, e você tem as versões mais infantilizadas, que aí já é para uma galera menor de 12 anos, que é isso, que é ilustrado, dá para usar, e talvez seja o primeiro contato que as crianças nem sabem que isso é medieval, né? Que a origem, né, dessas lendas e dessas histórias é medieval, porque foi posta por escrito pela primeira vez a partir do século XII, tá? Então, é por isso que a gente chama isso de medieval. Mas não necessariamente essas histórias são medievais, elas já têm uma apropriação contemporânea, pós-século XIX, que tem aí uma série de influências. Então, se você já pegar o texto ilustrado, ele já é outro texto. Ele já constrói uma estética da medievalidade que não é medieval. É neomedieval. Então, isso é uma coisa interessante de fazer com essas crianças, né? É diferente você ler como é que chama? O Machado de Assis e assistir o filme do Machado de Assis. É diferente você pegar lá, tem na internet agora tem na internet, desculpa, gente, acabou de ser editado o Tristan de Berru, que é o primeiro Tristan a ser posto por escrito na Idade Média pelo professor Brandão da UFMG, e é uma tradução bilíngue, tá no francês antigo e tá em português. É em versos, não é em prosa. Então, o texto que eu usei para trabalhar no mestrado. E é um texto muito bonito, porque ele é rimado, né? Então, ele pode ser cantado, se você quiser. Eu não conseguia fazer isso no português, porque eu não conseguia fazer uma boa tradução literária do texto. O professor Brandão conseguiu. Então, é muito bonito de ver e de ouvir alguém recitando o texto, tá? Agora, você imagina, os caras tinham uma cópia disso e faziam isso de vilinha em vilinha, de corte em corte, e não necessariamente com o aporte do texto junto. Eles faziam isso de memória, né? Então, a ideia da rima é justamente para guardar na memória a história. Isso é outra dimensão do suporte, né? À medida que o suporte vai mudando, a nossa relação com a história vai mudando. E aí é muito bacana você levar esse estudante, esse adolescente, a pensar nessas várias sensibilidades diversas para experimentar o que era um produto cultural daquele tempo em relação ao que é um produto cultural nosso. Então, por exemplo, o filme do Tristão e Isolda é um romance século XX, bem trágico, assim. E aí o som, a velocidade. Então, você pega essas diferentes linguagens e coloca elas em momentos distintos da aula, né? Ou mostram para os alunos, para eles, vai lá ver, depois volta para conversar comigo. Eles vão perceber como a sociedade mudou, inclusive nisso, na produção cultural. Né? E apesar do tema, do objeto de fundo, para ilustrar isso, ser a mesma história. Isso é fantástico. Tem mais uma pergunta? Acho que não. Gente, a fala de vocês foi incrível, né? Eu tô pensando em uma série de coisas, um monte de coisa borbulhando na cabeça ao mesmo tempo, né, de possíveis desdobramentos aí para essa conversa. Eu acho que se alguém tem alguma pergunta e que não conseguiu fazer agora, ou queira fazer depois, ou que depois de um tempo cai o crédito, e aí não dá para falar cair a ficha, né, nesse momento, porque a gente tem a referência. Mas vocês percebam, eu quero fazer depois, tem um fórum aberto
na comunidade da disciplina. Eu coloquei agora há pouco tempo já também o link do canal do professor Marcos Sorrilha, e aí depois eu vou colocar nos links das páginas, dos perfis que a Cláudia falou eu sigo todos no Twitter, inclusive, e no Instagram também, alguns. Eu vou colocar aqui também no fórum para vocês poderem também ter acesso. Vocês podem procurar direto no Twitter, né, pelas redes sociais, para a gente continuar essa conversa, né? E a ideia agora é que vocês aí, para a próxima aula, que será no dia 9, vocês tenham pronto, pelo menos, uma ideia, né, do que vocês vão produzir, dentro dessa perspectiva da história pública e de temas que lhe interessem, né? Então, assim, a gente não necessariamente nessa disciplina, a gente não vai direcionar para disciplinas específicas, mas para a gente conhecer o ferramental, trabalhando esse conceito da história pública, e aí vocês podem produzir para qualquer mídia ou qualquer formato que vocês queiram, né? Que eu acho que é uma oportunidade, como eu te disse lá no começo da disciplina, de que vocês são protagonistas nesse momento. Vocês vão produzir conhecimento, e isso é fundamental na formação. A ideia do professor historiador é uma ideia que a gente vem trabalhando há um tempo, né, e que ela é importante, quer dizer, essa é uma falsa dicotomia, né? Professor, historiador, historiador, professor é o mesmo. Isso aí já tinha sido falado, a ideia do professor pesquisador, o Paulo Freire falou lá nos anos 70, né? E é uma ideia muito forte, muito importante para nós. Quem quiser saber de Paulo Freire rapidinho, né, sem precisar ler toda a obra do Paulo Freire, tem os vídeos do André Azevedo no YouTube. Vai lá no canal do André. O André se formou no doutorado aqui na Unesp de Franca, e ele é da área do jornalismo, né, a graduação em comunicação social, e assim, ele tem um baita traquejo para lidar com mídias, né? E justamente ele faz ali são uma série de vídeos falando sobre o Paulo Freire, que eu acho que ajuda a quem às vezes não vai ter tempo para ler toda a obra, mas às vezes quer desconstruir essa coisa da negação, né, da contribuição da educação freiriana. Mas sabe o que eu acho que é engraçado, o que é o mais irônico de tudo isso? Você pega lá o Paulo Freire, pega o Libânio, né? Tem toda essa tradição, assim, então, assim, Paulo Freire fala assim, você tem que ensinar alguma coisa que está relativo ao universo do sujeito. Então, você tem que falar alfabetizar o trabalhador com coisas que são referenciadas ao mundo do trabalhador. Aí você pega o Libânio falando assim, você tem que conhecer quem é João. Ele tinha um texto famoso, chamado Conhecer Quem é o João. Aí, na hora que o professor vai colocar isso em prática e ver que o João não é aquele que ele queria, ele quer moldar o João ao que ele queria que o João fosse, né? Então, o que eu acho muito interessante é que as tecnologias, de certa maneira, permitem colocar em prática esses ensinamentos do Paulo Freire, né? De levar em consideração o universo do aluno, o que ele assiste, o que ele vê, e trazer em sala de aula. No entanto, são justamente os mais ferrenhos defensores do Paulo Freire que se colocam contra a tecnologia na educação, porque é um processo que vai desumanizar a pessoa, vai transformar numa mercadoria e tudo mais, né? Então, eu acho isso no mínimo irônico. Tem um monte de paradoxos nessa seara. São as incongruências da alta modernidade, né, que a gente vive nesse tempo de aceleração constante. Mas aí, se eles mandarem perguntas que são para nós no fórum, encaminha que a gente manda um zap. Eu encaminho a pergunta para vocês e trago aí na próxima aula a resposta. Ou vocês gravam um pequeno vídeo, eu posto, eles têm acesso, você coloca no seu canal, e a gente faz aí uma... E obrigado mesmo aí pela disponibilidade de vir conversar aí com os alunos da Católica de Santos, né? E é uma história bem bonitinha, vocês vão comemorar 20 anos aí juntos. Eu lembro quando vocês começaram. Não, você acompanhou o meu sofrimento, Sérgio. Ai, não, agora, a partir de agora podem desligar, moçada, pode ir embora. Vai começar aqui sofrendo. A gente fez amizade, acho que na primeira semana que eu entrei na faculdade, vocês eram meus veteranos, a gente ficou amigo, e aí são 20 anos de história. Cláudia, trabalhamos juntos no PET durante um ano. Então, isso que é bacana, essa tecnologia volta a nos aproximar, né? Então, os meus amigos aí, que a gente se viu agora alguns anos atrás, já faz quase 3 anos que a gente se encontrou, né? Ah, não, o Arthur era recém-nascido, o Arthur era pequenininho, né? 2 anos e pouco, o Arthur estava bem pequeno ainda.
Então, né, parabéns para vocês, muito obrigado, né, pela fala. Eu acho que enriqueceu demais a disciplina e, obviamente, que foi importantíssimo, assim, foi bem alinhado, né, tudo muito alinhado, então isso é bem, bem importante e é bacana saber que a gente está pensando junto aí muita coisa. Então, obrigado. A Suzane também comentou aqui no chat, né, agradeceu, né, a participação e todas as ideias. E aí depois eu vou disponibilizar na própria comunidade do Moodle para quem quiser rever, né, ou para aqueles alunos que têm dificuldade de acesso na hora, para eles também poderem ter acesso a esse, o que foi discutido aqui hoje, né? Para ele poder produzir o seu conhecimento, né, que isso é importante. Manda o link para nós do vídeo. Assim que eu subir, eu já coloco. Eu devo subir isso aqui ainda hoje, no máximo até segunda-feira, aí eu mando o link para vocês. Vai estar como não listado no meu canal, mas aí eu coloco para vocês, aí vocês podem, fiquem à vontade. Se quiser colocar como público, depois a gente pode colocar também, aí para mim não é nenhum problema. Então, muito obrigado aí. Já tem, vocês podem também lá no Fronteiras do Tempo escutar, a professora Cláudia Borro, o professor Marcos Filha, o Marcos também faz parte da equipe do SciCast, a gente está junto aí produzindo podcasts também, né, e a gente vai fazer coisas maiores juntos aí em breve, né, em produção história pública. Então é isso, gente, muito obrigado, prazer mesmo vê-los aí, eu ficaria ouvindo vocês aqui até as 2 horas da tarde para mais tranquilamente. Os molecados tá começando a quebrar tudo lá na sala. A gente trancou as crianças na sala. Não, mentira, não. Eles podiam vir aqui se eles quisessem, mas eles entenderam que o pai e a mãe estavam trabalhando. Bonitinhos, né? Achei que eles já iam sair chegando aqui, quebrando tudo. Mas deu certo. Querido, obrigada mesmo, obrigada a todos. Um abraço virtual. E precisando, a gente está por aí. E César, pensa lá no nosso projeto. Já a gente te chama para formalizar a coisa. Enquanto isso acabar, Santos está no meu roteiro de cervejas e abraços. Opa, e hambúrguer. Vocês vão conhecer a minha casa em Santos lá, beleza. Legal. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, Tchau, obrigado. Um bom dia. Tchau, tchau. Fala, foi ótimo. Foi ótimo mesmo. Hora de gravar aqui.